Oi, pessoal, bom dia. Então, estou passando para dar continuidade à exposição do conteúdo, material referente à disciplina para vocês. Desconsiderem a numeração da aula, né? Porque a gente, em virtude dessa situação de pandemia e de aula remota, a gente alterou a ordem aí, o número de aulas, então aqui é somente a primeira parte, né, a primeira página do nosso slide, do conteúdo da nossa aula de hoje. Bem, então nós vimos na aula passada, né, que o solo ele é composto basicamente por três fases, né, a fase mineral, né, composta por fragmentos de rocha de diferentes tamanhos, e esses fragmentos de rocha, o tamanho, a sua dimensão, né, o próprio tamanho da partícula, ele vai definir a composição daquele solo e o tipo de composição e, logicamente, nós dividimos basicamente a constituição de um solo em solos argilosos, solos arenosos, solos siltosos, em que você vai ter dentro desses três extremos as frações diferentes de cada um desses constituintes, né, de material mineral, e o tamanho da partícula a gente vai saber classificar usando aquele triângulo textural. Então, nesse caso, o solo é composto por essa matéria mineral, né, por essa parte mineral, mas ele é composto também por matéria orgânica, né, matéria que está se decompondo no solo, como é o caso de restos de animais, como é o caso de restos de vegetais, e também de ar, né, os espaços vazios, né, nesse solo pode ser preenchido por ar e por água. Valendo salientar que esse espaço de ar e água, diferente da composição mineral e orgânica, a variação desses espaços que compõem o solo preenchidos por ar ou água, eles são variáveis, né? Tipo, se você tem mais água no solo, você tem menos espaços preenchidos por ar. Se você tem menos água no solo, aliás, se você tem menos água no solo, você tem mais espaço preenchidos por ar. Se você é, fornece água a esse solo, você diminui os espaços preenchidos por ar, chegando a um ponto de você reduzir ao máximo quando o solo chega à condição de saturação de água, né? Então, você tem um solo que quase não tem mais espaços vazios nos seus poros. Então, como foi falado na aula passada, o solo ele tem poros, né, espaços que são separados especificamente para armazenamento de água e de ar. Então, se a gente olhar solo por camadas, né, a gente vai ver os diferentes horizontes, mas a gente, quando fala de solo em termos de constituintes e sua relação com o volume e a massa que eles ocupam, é importante a gente considerar o solo, né, em função de volume e em função de massa, dessas relações que existem entre as três fases do solo, e com isso a gente definir alguns parâmetros básicos referente à física de solo. Então, essa figura aqui, né, ela mostra um diagrama esquemático do solo e suas três fases, né, a fase sólida, e aí a gente pode tratar, se a gente relaciona com massa, nós teríamos aqui a massa de sólidos, mas se a gente fala de volume, a gente teria o volume de sólidos. Aqui nós temos a parte líquida, né, a parte de água, então poderia ser a massa de água ou o volume de água, depende de como você vai tratar a sua análise física. E a parte composta pelo ar, que eu chamaria isso aí de massa de ar e volume de ar. É importante destacar que a massa do ar é aproximadamente igual a zero, né? Se você for pesar
a quantidade, o peso, se você for observar o peso do ar que está no solo, a sua massa é aproximadamente zero. Então, a gente desconsidera a massa de ar. Mas o volume de ar, não. O volume está lá, né? Então, é uma das variáveis consideradas quando você trata solo por relação de volume, não por relação de massa. Então, nessa figura, a gente pode observar a MA sendo a massa do ar, que muitas vezes é desprezível, né, comparado às massas de solo e de água. MW, massa da água, né, water. MS, massa dos sólidos. E MT, que está aqui na lateral, a massa total. Da mesma forma, volume, né, o volume de ar. O volume final é o volume de ar mais o volume de água, né? O volume dessa fração aqui, que envolve os poros. Então, esse volume dos poros, ele vai ser o volume ocupado pelo ar mais o volume ocupado pela água. E o volume total do solo vai ser, lógico, a soma de todos eles. Ou seja, o volume de sólidos mais o volume dos poros, onde o volume dos poros ele é composto pelo volume de ar e volume de água, que pode ser o volume dos poros igual ao volume de água, quando o solo está saturado, ou o volume dos poros igual ao volume de ar quando o solo está totalmente seco. Vai depender da situação, isso é relativo, vai depender da condição naquele instante. Então, baseado nesse diagrama que nós observamos, a gente pode definir alguns termos que são geralmente usados na física de solos, né, que é, por exemplo, a densidade dos sólidos, que tem a ver com as partículas, então é a densidade média das partículas. Essa informação ela é dada quando você tem a massa de solo e o volume de solos, ou seja, a massa da parte sólida, né, da parte, voltando aqui na questão, na figura anterior, a massa sólida e o volume de sólidos. Então, massa sobre volume dá densidade. Então, se eu tenho a massa dos sólidos, da parte sólida do solo, e o volume ocupado por essa parte, eu vou ter a densidade da parte sólida, né? A densidade da parte sólida do solo, que pode ser chamada densidade média das partículas. Em muitos solos minerais, né, essa massa por unidade de volume ela é aí variando entre 2.600 a 2.700 kg por metro cúbico. Ou seja, você compacta isso aí para reduzir os poros a zero, ou pelo menos próximo disso, você terá a densidade desse solo. E aí, lógico, isso vai variar de tipo de solo para solo, e isso vai ser analisado para cada amostra que você tiver do solo em questão. Então, tem como você obter essa densidade da parte sólida, a densidade média das partículas que compõem esse solo. E também, às vezes, ela recebe o nome, né, de gravidade específica, né, que é a razão entre essa densidade, numa condição muito específica, né, e a gente pode trabalhar com essas definições de forma individualizada, a depender da questão do problema que a gente quer tratar. É bem verdade que a gente não vai focar muito nos detalhes, porque o nosso curso não envolve, não é um curso de física de solos, mas só para mostrar que existem esses constituintes, essas variáveis, esses termos que podem ser discutidos quando se refere à composição de solos e comportamento dos mesmos. Uma outra variável é a densidade, né, da massa seca dos solos, que, na verdade, você tem essa razão da massa de sólido pelo total do volume que os solos ocupam, né? E, lógico, envolve aí tanto a parte sólida como a parte dos poros. Então, a massa da parte sólida dividido pelo volume total ocupado pelos solos, ou seja, a massa sólida vai ser o volume ocupado pelos solos, mais o volume ocupado pela água, mais o volume ocupado
pelo ar. Então, isso daria a densidade do solo, né, como um todo, densidade envolvendo o volume ocupado por esse solo. Então, você tem a massa da parte sólida, né, você seca o solo, ou seja, tira toda a água. Como a massa do ar não é considerada, ela é próxima de zero, então você tem a massa sólida. E você tem o volume ocupado por tudo isso. Ou seja, o volume da parte sólida mais o volume dos poros. E aí você tem o que nós chamamos de dry bulk density, que é essa densidade do solo seco, né? O solo sem a água, né? Você leva a uma estufa, você extrai toda essa água por evaporação e o que sobra são os poros preenchidos por ar. Como o ar tem massa igual a zero, né, porque é muito pequena quando comparada à massa dos sólidos e à massa da água, você tem a massa de sólidos, você tem o volume ocupado pelos solos, você tem pelos poros, você tem o volume ocupado pelos sólidos, consequentemente você tem o volume total, tem a massa dos sólidos, a relação entre eles dá essa densidade do solo seco. É muito importante em muitas questões, em muitas discussões do ponto de vista de física dos solos. E também tem a questão quando você faz a densidade do solo úmido, né? Que aí você tem a relação direta entre a massa total, e não só a massa dos solos, mas a massa de tudo, a massa do solo, da parte sólida, mas a massa da água dividido pelo volume total, aí você tem a densidade do solo úmido, né? E você pode ter o volume específico do solo seco, que é o volume total dividido pela massa dos sólidos. E assim sucessivamente, ou seja, você vai usando esses termos a depender de que situação você quer resolver. E a gente vai ter um exemplo prático, né? Um exemplo com resolução de duas questões, e em que você vai entender exatamente aonde entra cada uma dessas equações e os parâmetros que elas vão usar e o que é que elas vão nos oferecer de resposta e onde é que ela é importante. Por exemplo, esse volume específico seco, né, ele vai ser um índice muito utilizado quando você quer entender questão de compactação do solo em si, e isso é muito utilizado no dia a dia de quem trabalha com física de solos. São variáveis que são efetivamente utilizadas. Não é a realidade para todos vocês, mas se alguém vier a trabalhar com análise de solos, é importante conhecer esses termos. Um termo importante, como eu já falei na aula passada, é a porosidade. A porosidade é esse índice que vai dar uma ideia do espaço, né, de poros, o espaço que os poros ocupam naquele solo. Então, é uma relação entre o volume total e o volume dos poros. Então, você tem o volume dos poros, que é o volume ocupado pelo ar mais o volume ocupado pela água, dividido pelo volume total. Então, quando você faz essa relação, você tem quanto de volume os poros ocupam em relação ao solo como um todo. Então, com isso, você vai ter uma ideia. Então, geralmente vai variar de 0,3 a 0,6, ou seja, 30% a 60% dos solos vão ser ocupados pelo volume dos poros. Isso é importante porque ele vai servir exatamente para dizer se esse solo armazena mais ou menos água, se é um solo muito compacto ou não. Então, a porosidade é muito importante. E aí tem esse void ratio, né, que é um índice que vai relacionar essa fração dos espaços do solo, né, e está muito relacionado a esse espaço, né, que o volume de sólidos ocupa quando relacionado ao volume total dos solos. Então, o void ratio é utilizado, mas na verdade ele é uma relação entre o volume dos poros
e não o volume total, mas o volume dos poros comparado ao volume da parte sólida, especificamente. Então, você tem o volume ocupado pelos sólidos, pelos poros, e o volume ocupado pelos sólidos. Qual a proporção que existe entre os dois? Então, ele vai poder nos dar essa relação que existe, e é um termo, lógico, muito utilizado na engenharia e muito utilizado por agrônomos, né? Porque ele dá, no caso da porosidade, ele dá a razão entre o volume ocupado pelos poros e o volume total do solo. No caso do void ratio, ele dá a relação entre o volume dos poros e o volume ocupado pela parte sólida apenas. Então, você tem essa variável ajudando muito para entender qual o volume dos poros em relação ao volume dos sólidos e não ao volume total daquela amostra. E isso vai dar esse indicativo de como é que o solo está, qual a vulnerabilidade desse solo, como é que você vai poder tratar esse solo do ponto de vista, no caso dos engenheiros, para as edificações, no caso dos agrônomos, para a questão do armazenamento de água e de ar nesses solos, para que o sistema radicular se desenvolva de forma eficiente e a planta tenha a melhor produção possível. A questão de umidade, né? A massa úmida, né? Que é a massa de água dividida pela massa total dos solos, né? Isso vai dar, lógico, em porcentagem. Diferentes solos vai ter diferentes valores, em diferentes condições. E essa massa da água dividida pela massa dos sólidos, ela vai nos dar essa indicação de quanto que esse solo pode armazenar de água, né? Ou seja, vai dar essa ideia, né, de quantos por cento esse solo pode reter de água e, consequentemente, água disponível para os processos acontecerem nesse solo. O volume, né, vai ser o volume de água pelo volume total. Então, com isso, você tem o volume da parte úmida, né, umidade desse solo. Frequentemente, a gente usa o termo conteúdo volumétrico de água, né, ou porcentagem de água no solo. Isso depende muito de área de conhecimento. Mas esse volume de umidade do solo é muito importante, né? Esse teor volumétrico de água no solo é um termo bastante aplicado, principalmente na parte de ciências agrárias, né? Onde você busca essa condição de saturação, quando esse volume de umidade, né? Esse volume úmido do solo é igual à porosidade, então isso quer dizer que os poros estão preenchidos por água. E em caso de solos, por exemplo, arenosos, essa saturação cai muito, né? Porque você tem dificuldade de armazenar água nesse solo, porque é um solo com uma drenagem muito rápida, né? Então a água que ficaria armazenada ali na zona radicular, ela drena muito rapidamente para a parte mais profunda do solo e, consequentemente, se afasta da zona radicular e a planta tem dificuldade de extrair água desse solo, né? Esse termo, né, ele é muitas vezes expresso não como volume de umidade, mas como teor de umidade, né, teor de água no solo. Ele é aplicável demais no cômputo dos fluxos de água, né, no solo, principalmente relacionando isso com a chuva e a irrigação, e quanto desse solo, dessa quantidade de umidade nesse solo, vai ser extraído pelo processo de evaporação, né, a perda por evaporação, ou que a planta vai usar e vai ser transferido por transpiração. Então, é um termo também muito utilizado. E quando você fala razão de água, né, do volume de água nesse solo, você vai relacionar o volume de água pelo volume de solo, da mesma forma que a gente tinha feito
anteriormente com os poros, né? O volume dos poros pelo volume da parte sólida. A mesma coisa é aqui. O Water Volume Ratio, né? Ele tem a ver com essa relação entre o volume de água que está naquele solo comparado ao volume de sólido que faz parte daquele solo em questão. Então, é muito utilizado também. Ele tem a ver principalmente com essa porosidade, né? Quanto de água esse solo pode armazenar. Quanto maior esse volume de água, maior a quantidade de poros e, consequentemente, os poros e a parte sólida terão essa relação já observada previamente lá na porosidade. Então, são termos que estão muito próximos, são intercambiáveis e depende de que setor você está utilizando e onde é que ele é mais aplicável. Outro termo bastante interessante na física de solos é aquele que tem a ver com o conteúdo de água no solo, mais precisamente o grau de saturação. Esse grau de saturação, ele é um índice que na verdade, ele vai nos mostrar o volume de água presente no solo com relação ao volume dos poros. Então, você tem volume de água, volume dos poros, e você quer saber se eu estou mais próximo ou mais distante da saturação. Então, ele é 0 num solo totalmente seco e será 100% num solo saturado. Lógico, a condição de saturação é difícil, muito difícil você conseguir assim, de total saturação numa condição ambiente, porque tem espaços no solo, são espaços muito pequenininhos que, às vezes, a água não consegue preencher. Por exemplo, imagine que você tem... Eu já fiz esse experimento em casa, vocês podem fazer também. Você pega um copo com água, um copo vazio, coloca aí, sei lá, 60% desse copo com solo do seu terraço, do seu jardim. Você pega o solo de lá, sem compactar nem nada, coloca nesse copo e coloca água até preencher o copo. E observa o que vai acontecer. Você vai ver que durante um intervalo de tempo, bolinhas vão subindo. Isso vai demorar. No início vai subir várias bolhas, né? Você vai ver escapando o ar rapidamente. Depois você vai ver mais lentamente. Daqui a pouco você vai ver que vai demorar de uma bolinha para outra. Por quê? Porque o solo está chegando na sua saturação. Então, ele vai expulsando o ar que está naquele espaço para ser preenchido por água. Só que isso não acontece instantaneamente. Então, na natureza, é muito difícil você chegar à condição de saturação completa, ou seja, de não existir nenhum espaço mais preenchido por ar, porque, a não ser que você tenha uma inundação em que essa inundação permaneça por muitos dias, e aí você tem realmente uma condição muito próxima da saturação completa. Mas você vai ver que se você pegar uma amostra microscópica, você ainda vai ter espaços vazios, mesmo esse solo estando totalmente cheio. Tanto que se você chegar próximo de um reservatório, né, que está com água ali em abundância, você vai ver que mais cedo ou mais tarde sobe uma bolinha ali. Às vezes, lógico, é alguma movimentação ali de animais aquáticos e tudo mais, mas muitas vezes é o solo pressionando a saída desse ar que está ali armazenado em algum poro, e esse ar sai e ele vai ser transferido verticalmente nessa coluna de fluido e vai para a atmosfera. Então, a condição de completa saturação não é tão fácil de obter. Você vai ter um solo cheio d'água, mas ainda vai ter espaços preenchidos por ar, a não ser que essa condição de umidade permaneça por vários dias. Ok? Bem, então esse é o grau de saturação. Ele vai nos dar a indicação de quão distante ou quão próximo da saturação esse solo está. Ele será 0 na condição de solo seco e próximo de 100 na condição de saturação, ou 100 na condição de saturação completa. Ok? E aí tem alguns termos relacionados à porosidade, né, espaços que vão ser preenchidos por ar, né, nem todos eles são tão importantes para o nosso dia a dia, mas vale a pena observar essas informações.
E aí tem os termos, né? Você vai ter a fração do volume ocupado pelo ar no solo e o volume total, né? O volume de solo não é o volume de ar, mas o volume de água. Então, isso vai ser uma relação da quantidade de ar nesse solo. Ele é importante, principalmente no sentido de aeração do solo, ou seja, quanto maior esse volume de ar, mais aeração terá esse solo, ou seja, mais espaço para o sistema de zona radicular se desenvolver e ar para que haja respiração desse solo, para que haja os processos acontecendo com o oxigênio e os outros gases disponíveis para que eles se desenvolvam. Ok? Bem, então aqui nós temos um exercício, né? Está em inglês, logicamente, porque eu peguei de um livro em inglês, não fiz a tradução, peço desculpa por isso, mas vocês estão na pós-graduação, então vocês têm condições suficientes para ler e responder essas questões. Eu vou deixar como exercício de casa, mas depois eu vou passar as respostas para vocês tirarem as dúvidas na resolução do mesmo. Ok? Então, esse é o conteúdo dessa aula sobre parâmetros lá relacionados à física dos solos.